Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do BN Autoscast, o podcast que te coloca dentro do mundo automotivo na Bahia. Hoje nós ainda estamos no mês de março e promovemos um episódio especial em homenagem a nós mulheres. Esse mundo automotivo que até pouco tempo atrás era predominantemente masculino, né? Hoje já tem voz feminina, graças a Deus e graças a nós. Eu tenho duas convidadas excepcionais hoje, que vocês vão ter o prazer de conhecer um pouquinho mais sobre cada uma delas. Nós vamos explorar um pouquinho do mundo dos automóveis híbridos e elétricos, né, que também cresce bastante. Uma das convidadas já em outra oportunidade esteve aqui com a gente, que é Samily, você já conhece um pouquinho, e agora eu trouxe um rosto novo aqui para o nosso podcast, que é Mayara Padrão. Muito bem-vinda, meninas, obrigada por ter aceito o nosso convite, para a gente explorar esse mundo automobilístico, principalmente voltado agora, né, para os eletrificados. Vamos também falar um pouquinho sobre a parte da sustentabilidade, que é o nosso norte também hoje. E eu nem vou fazer as devidas apresentações, vou pedir que cada uma de vocês fale um pouquinho de si, principalmente por a gente estar nesse período, né, no mês. Era para comemorarmos sempre a nossa voz, o ser mulher, né? Mas vamos aproveitar, então, que estamos em março para falar um pouquinho. Então, além da Mayara jornalista, profissional, eu também quero conhecer um pouquinho mais de ti hoje. Estou ansiosa por isso. Muito bem-vinda. Dê teu boa noite aí, Mayara. Obrigada, Dani. Boa noite, meninas. Boa noite a todo mundo que está assistindo o podcast. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje no podcast de carros, apesar de não ser especialista. Gosto de carro, amo carro. Eu já percebi que tu gosta bastante. Adoro carro, mas assim, tenho vivido algumas experiências, vou compartilhá-las hoje com vocês. Sou comunicadora, tenho uma carreira no mercado financeiro também. Comecei a minha vida profissional estudando Direito, desisti no 5º ano para me dedicar à comunicação, desisti da carreira financeira nos moldes em que eu trabalhava para poder me dedicar aos projetos de comunicação em que eu acredito, e esse contexto aí dos carros surgiu por uma sintonia com o conteúdo que eu já vinha trabalhando a respeito de sustentabilidade e meio ambiente. Surgiram os eletrificados para a produção desse conteúdo. E eu vou compartilhar um pouco dessa experiência aqui com vocês hoje. Tu já dá pistas, né, de quanto nós, mulheres, podemos nos inserir em diversos ramos. Com e certeza. Tudo que a gente faz com tanta excelência, né? Assim, a gente pode escolher por onde seguir. Samily prova disso também, né? Sim, uma sim. profissão aí bem diferenciada, que antigamente a gente só via homens no mercado. Então, se apresente aí para o nosso pessoal, para o nosso público, dê o seu boa noite. Muito obrigada também por ter aceito o nosso convite, Samily. Boa noite, é um prazer novamente estar aqui com todos vocês. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Então, eu sou a Samily Filgueiras, né? Eu tenho 3 formações aí. Uma delas é na área automotiva, sou mecânica de carro mesmo, fiz a especialização em carros elétricos, sou engenheira eletricista também, então venho desse mundo aí de eletromobilidade, sustentabilidade, tecnologia e inovação, né? E hoje, com esse mundo aí, os carros elétricos estão crescendo cada vez mais, a eletromobilidade também. Estamos aqui com muita novidade, a gente vai unir aqui o útil ao agradável para trazer muita inovação para vocês hoje. Exatamente. Agora, antes de entrarmos assim nesse universo dos eletrificados, eu queria falar um pouquinho mais da Samily mulher, da Mayara mulher, né, inseridas no mercado. Então, Samily, vê para mim assim, o que foi a tua maior dificuldade, né, no mercado, que tu sentiu ao entrar no mercado, ao se manter no mercado, né? Esse mercado da área automotiva e esse mercado também da parte de energia é um mercado genuinamente masculino, né? Então, assim, tenho dificuldade em ser mulher, em estar ali sempre para estar inserida no que ocorrer. Mas a gente tendo hoje a expertise técnica, a gente tendo o jogo de cintura mesmo, que eu sempre digo, sempre deu para fazer acontecer e guinar aí como mulher. A companhia que eu trabalhava anteriormente, eu era a única mulher no mundo que fazia o que eu fazia, mas assim, com muita responsabilidade. Tem uma dificuldade? Tem. Mas assim, hoje não são várias possibilidades que vai evoluindo e a gente consegue cada vez mais se inserir. Agora das possibilidades eu tô vendo que tu dá conta, sim, né? Muito sim. bem, por sinal. Mas cita pra gente, assim, hoje o que tu te recorda de ser o teu maior desafio enfrentado até hoje. A questão de estar ali, tomar uma decisão que precisa ser tomada dentro de uma operação, e por ser mulher,
A pessoa olhar e dizer, não quero que seja dessa forma porque é uma mulher que está conduzindo. E depois de entender o operacional e entender o que realmente precisava ser feito, dizer, não, volto atrás. É uma mulher que está dizendo, mas é necessário fazer porque tem que ser feito. Tem coisas que a gente precisa ser feita, então... Isso que essa pessoa ainda deu o braço a torcer, como diz. Não, mas exatamente. realmente não dão o braço a torcer e não vêm a concordar mesmo que a gente tenha razão, infelizmente, né? Exato. E a gente está ali na linha de frente, tem que ter muita maturidade para dizer, não é porque a mulher está dizendo, ou sim, é uma mulher que está dizendo, mas é o que precisa ser feito. Ou às vezes até deixar para lá e deixar os próprios atos futuros exato, provarem, né? exato, o que a gente exato. não precisa mais provar também. E, Mayara, eu não sei se vai ser na linha de autos, ou no mercado bancário, ou no direito, mas na tua carreira até hoje, qual foi o teu maior desafio? Eu acho, assim, pegando o gancho do que vocês estão falando, que não existe argumento contra resultado. Então, por mais que muitas das vezes sejamos questionadas ou tenhamos a nossa cognição, capacidade posta à prova ou sob qualquer tipo de dúvida, eu acho que não existe argumento contra resultado. Então, por mais que a gente enfrente algumas dificuldades iniciais, isso em qualquer área, ao longo da minha carreira, esses desafios eles sempre foram enfrentados através de resultado. Então, não vai ter ninguém que possa contestar um resultado, independente de você ser homem ou mulher. Eu acho que a gente precisa seguir dessa forma. E assim, falamos dos desafios, né? Mas nesse período, nessa tua transição de carreira também, que tu vai conversar um pouquinho o desafio gente, não é uma questão de gênero, no caso. Eu acho que a gente precisa entender que quando a gente está confortável demais, a gente quer subir de nível, a gente precisa dar uma bagunçada na vida para poder alcançar outros objetivos. Então, ao longo dessa minha jornada aí, eu deixei o direito no 5º ano, porque fui mordida ali pelo bichinho da comunicação, me dediquei à comunicação e aí já são 15 anos, mas nesse período, paralelamente com essa carreira no mercado financeiro, conciliando as duas carreiras, então já é um desafio uma delas, conciliar as duas, né? A gente geralmente quer abraçar o mundo com as pernas, e chegou num momento na minha vida em que eu precisei decidir e tomei a decisão de me dedicar aos projetos que fazem sentido, que eu acredito para mim, porque a carreira financeira já não fazia, não me atendia mais. Então, eu fiz 39 anos ao tomar essa decisão. Eu falei, se não for agora, eu vou passar o resto da minha vida pensando como a minha vida teria se eu tivesse tido a coragem de fazer o que eu fiz, que é pedir demissão de um concurso público, de uma carreira completamente estável, com uma renda muito confortável, para poder me aventurar acreditando nos projetos. Eu acho que, além de muita coragem, você precisa ter muita confiança no que você faz. E a partir do momento em que você se depara com a realidade, que você se prepara para essa transição de carreira, por mais que você tenha a sua reserva financeira, por mais que você tenha ali o controle das coisas do que você planeja, a realidade ela é um pouquinho diferente. Ela sempre se mostra mais desafiadora do que você imaginou. E lidar com um novo mundo, né? Lidar com a própria gestão financeira numa outra perspectiva agora com essa instabilidade, eu acho que foi um grande desafio, que é o desafio que eu ainda estou vivendo, de me encontrar novamente nesse mercado como comunicadora, empreendendo em comunicação. Hoje eu tenho um portal de notícias sobre o Bahia de Todos os Santos também, que é um outro projeto. Tenho alguns projetos de produção para streaming e tenho as minhas redes sociais, que foi quando surgiu a possibilidade de produzir conteúdo a respeito que estão super em alta, que tu vai deixar depois todos os teus contatos. Agora, essa questão, assim, esse frio da barriga, do que vem agora, o que vem a partir daí, exatamente. Incrível, eu acho que a gente precisa tomar consciência de que a gente não tem controle de absolutamente nada. Isso. A gente tenta planejar e teoricamente controlar algumas variáveis ali para a gente colocar um plano em ação. Mas como as coisas acontecem, muitas das vezes são completamente diferentes daquilo que a gente havia pensado. Mas a maneira como tu te jogou, com esse brilho no olho, com essa vontade de acreditar no que você está fazendo. Então, assim, você está maluca, você vai se jogar no mercado da forma como o cenário econômico, né, a gente vivencia hoje, para você poder se jogar e acreditar no que você está fazendo.
as pessoas te chamam de louca, mas eu acho que você precisa confiar muito na tua bússola interna ali, que vai te direcionar qual é o caminho que você precisa tomar. Teve coragem, deu salto, a gente o universo conspira também. A gente tem esses períodos, assim, a gente não precisa ter nada muito determinado, né? A gente precisa, enfim, saber o que não quer já é metade do caminho andado. E a partir daí se encontrar e ter a consciência de que nós somos sempre diferentes. Né? A gente pode mudar de ideia a qualquer momento e que a vida acontece. Assim, não tem como não dar certo, porque só a experiência que tu estás vivendo de fazer isso, de promover algo genuinamente que te dá força de vida, já é a garantia de sucesso. Exatamente. Já é um sucesso. Já é um sucesso. Né? A gente tem uma amiga minha que fala, a gente vai morrer. A gente não sabe quando, mas a gente vai morrer. E aí, o que a gente fez da vida, entendeu? É o legado, né? E, Samile, eu também te questionei a respeito de desafio, que foi mais difícil, né? Mas eu quero que tu tente relembrar uma passagem assim de êxito, de reconhecimento, que tu disse assim, poxa, eu acho que isso nenhum homem faria, né? Eu fiz, eu consegui. É gratificante a gente ver esse reconhecimento, né? Principalmente agora, nesse meu nível de carreira, porque as pessoas me olham hoje e falam assim, a menina dos carros elétricos. Isso é muito legal, isso é muito positivo. Acho que a chave é a gente persistir mesmo em inovar, em trazer tecnologias. Mas, assim, dentro da companhia que eu trabalhei, essa questão de ser a única mulher no mundo a estar dentro das operações. Não tinha homens. Então, isso, para mim, era um grau de maturidade muito genuíno, mas também aquela força, aquela garra de levar ali e trazer. E com o tempo, né, que eu passei 6 anos lá, isso acabou sendo mais... desmistificou mais. Até porque não, a Samile tá ali, tanto que eles falavam, ela chefa, que a chefa tá ali, então Sim. vamos e... Acabou que um certo tempo a gente começa a ter voz. Se você leva os resultados, se você leva os números, a competência, eles começam a ver de uma outra forma e abraça mesmo. Então, nós falamos no quanto é desafiador. Eu não sei se tu compartilha comigo também, na tua opinião, mas eu, como assim, eu sou gestora de um shopping de Altos e eu lido diretamente lá com mais de 50 homens, né? E, assim, não tinha no mercado nenhuma gestora de auto shopping como eu. Então, o pessoal disse, deve ser muito complicado, deve ser muito difícil lidar com esse bando de homens, comentam assim. E assim, tudo bem que por um lado tem alguns desafios, mas eu também vejo o lado bom disso. Que muitas das vezes você é abraçada. Por né? ser mulher, né, é respeitada. Chega um certo tempo assim, que eles já tinham uma pegada já. Tem que gritar de igual para igual comigo, já tem um certo respeito. Então assim, é desafiador, mas tu também tem esse outro lado. Chega um momento que eles se mobilizavam. Você pensa, Samile está na reunião, então vamos organizar, vamos direcionar, porque... E a gente deve aproveitar a gente leva, também, não, exatamente, né? Precisamos aproveitar. Não é fácil, né? Mas a gente tem que aproveitar também quando isso acontece. Sim, é verdade. Então, o teu momento mais brilhante, o que tu chama assim? Tu olha... Hoje, eu brilhei neste momento. Hoje, agora, com esse reconhecimento. Com os reconhecimentos. Gente, onde eu chego hoje, a galera já fala, ela é referência em carros elétricos. A menina dos carros elétricos. Sou parada onde eu estiver, para alguém vir me perguntar alguma coisa, para alguém dar a positividade do meu conteúdo. Fala, velho, seu conteúdo tá muito massa, continue. Então, esse para mim não tem preço. Que maravilha. Você ter esse resultado. Parabéns, tá com êxito, assim, realmente o reconhecimento veio, né? Sim. Parabéns Obrigada. Mesmo. Mayara, assim, nessas várias vertentes, nesses caminhos amplos do jornalismo, né? Tu tem voltado para essa parte dos eletrificados, está com parceria com grandes marcas, né? Eu queria que tu abordasse já o que tu vem construindo aí desse trabalho. Então, eu, nas redes sociais, eu não tenho intencionalmente um público automotivo nichado. Sim. Né? Então, eu trabalho e compartilho nas redes um estilo de vida que, pelo que eu gosto de compartilhar, você acaba construindo uma imagem. Né? Então, eu pratico esportes aquáticos, eu remo, eu nado, eu mergulho, eu corro, eu faço... Então, assim, os esportes que eu pratico... Que já ficou cansado, só de começar a ver. Então, assim,
E tudo de novo que eu me proponho a fazer, né? Todas essas atividades, ou os lugares que eu conheço, esse jeito de viver, de tratar, por exemplo, de saúde física, mental e emocional de uma maneira global e de inspirar pessoas a começarem a cuidar de si e olhar para isso, de contribuir para a qualidade de vida da comunicação, de vida das pessoas e do planeta através dessa comunicação e dessa ação de uma maneira natural. Então, aliado a esse perfil esportista, digamos assim, quando eu comecei a praticar esportes aquáticos e comecei a desenvolver essa relação mais próxima com o mar, eu fui desenvolvendo em paralelo uma consciência ambiental por conta da prática, que é uma coisa que recorrentemente acontece. Geralmente, os atletas eles são mais conscientes ambientalmente. A gente tem ali o Parque Marinho da Barra, a galera, por exemplo, que faz parte de um projeto chamado Fundo da Folia, que faz ações ativos, né, ações de limpeza semanalmente, por exemplo, são todos atletas, são todos surfistas. Então, por conta disso, eu comecei a compartilhar também a minha preocupação com a questão da poluição dos oceanos, do meio ambiente, e a parceria com o pessoal do grupo GNC, BMW, House, surgiu a partir do momento que houve essa sintonia entre a promoção de carros elétricos ou híbridos, que são amigos do meio ambiente, essa sinergia do conteúdo a favor do meio ambiente, por conta disso. Né? E aí a Volvo, que é uma marca que através do grupo GNC hoje comercializa esse tipo de carro e que dá exclusividade para a Volvo hoje só fabrica carros elétricos ou híbridos, por conta dessa sinergia que as coisas foram surgindo. Então, hoje eu, enfim, compartilho a minha experiência, além de não ser especialista, mas de vivenciar essa experiência e de como uma pessoa que, aliado ao meu estilo de vida, com carros que combinam com esse estilo de vida, compartilhar isso. Mas eu acompanhei um material teu, estava dando uma olhadinha, assim, tu dirigindo, acredito que era não sei se um Volvo ou um BMW, e falando sobre a funcionalidade, a dirigibilidade no padrão econômico, que gastava menos combustível. É uma coisa surreal, assim. Mas tu me pareceu uma especialista nisso. Mas é porque eu fico tão fascinada com a tecnologia mesmo, porque a gente fica bobo com as coisas. Por exemplo, o EX30, que é o modelo mais disruptivo da Volvo, digamos assim, por conta de design, minimalismo, dos materiais que são utilizados para construir, materiais recicláveis, para construir os revestimentos e tal. E aí você se depara com uma tecnologia que você não está muito acostumado. Eu lembro que no pré-lançamento do X30, por exemplo, eu entrei e não tinha nada no carro. Não tinha marcha, não tinha painel na frente, só tinha um tablet. Eu falei, como é que vai ser isso? Então, que a gente vê um encantamento genuíno mesmo. Primeiro um choque, porque você não... Enfim, o X30 você entra, você não está muito acostumado, você não acredita muito nele quando você entra. Porque ele é realmente... Ele veio para quebrar muitos paradigmas. E aí depois você começa a dirigir e percebe que você não precisa pegar a chave do carro para abrir, você não precisa ligar o carro, você não precisa dar os comandos no painel, porque o comando de voz já ativa praticamente tudo. E você está dirigindo, assim, uma moto se aproxima e ele prevê uma possível colisão, ele já te tira e te joga para a faixa. E você toma até um susto, porque o carro... Enfim, a Volvo ela tem essa questão da segurança e da tecnologia no DNA. Então, são funcionalidades que você fala, caramba. E aí você já está estranho quando você vai entrar no carro, você tem que abrir a porta, ligar, passar marcha e tal. Você acaba se envolvendo ali. É muito fácil acostumar com o que é bom, né? Exatamente. E virar fã realmente de uma tecnologia desse tipo. E aí, enfim, quando a gente compartilha, porque o que eu estou falando ali é realmente... fruto da experiência que eu tenho vivido. Exatamente, que bom. E Samile, tu ingressou neste mercado, né? Virou referência, como nós citamos antes. Como isso deu início? Então, com o crescente mercado dessa área automotiva e a área de carros elétricos, eu fiz a especialização por curiosidade, né? Porque eu sempre estou estudando, sempre estou inovando. E aí acabou surgindo essa demanda quando a BioG veio aqui para a Bahia. E aí, eu já não estava mais na empresa que eu estava, então eu podia gravar conteúdos. E eles lançaram esse desafio. Você não quer entrar nessa área de influência mais voltada para a parte tecnológica? Então, eu sempre estive lá explicando qual a tecnologia do carro, a tecnologia da bateria. Então, isso foi surgindo a crescente vendas de veículos e
crescente mercado de carregadores. Então, eu enxergar a oportunidade de negócio ali. Então, assim, eu fui adaptando. Na verdade, eu não criei minha empresa em si, a Samob Energia em si, para essa parte de eletromobilidade. Eu digo que a eletromobilidade bateu na minha porta e me abraçou. Então, assim, foi tudo acontecendo em 6 meses, 6 a 8 meses que a gente está aí no mercado. A gente já vem com a crescente bem significativa. Então, é um oceano azul para ela, porque... não, exatamente. Porque, assim, tem muita gente falando a respeito de carro nas redes, mas alguém que tenha formação específica, técnica, e que tenha esse nicho, assim, muito, ela realmente está. Agora, Maiara fazia referência à sustentabilidade, né? Sim. Porque chamou a atenção e porque ela ingressou nesse nicho, né? E para ti, assim, a parte do elétrico, de energia solar, foi também pensando no meio ambiente? Sempre, como nessa foi parte, esse encontro? Sempre nessa parte de sustentabilidade. Quando eu comecei a fazer engenharia elétrica, o meu mundo era para carros, porque tecnologia de carros sempre foi a parte elétrica, nunca foi a parte mecânica. E quando eu conheci a energia renovável há 12 anos atrás, e eu também falava de carros elétricos há 12 anos atrás, foi dentro desse mundo de descarbonização e sustentabilidade. A gente precisa descarbonizar esse mundo e estar dentro desse mercado com essa responsabilidade social, trazendo inovações cada vez mais que a gente possa melhorar aí essa questão ambiental. Para mim, não tem preço. Maravilha. Nós tivemos a oportunidade de trazer o secretário de Mobilidade aqui no programa, falando a respeito dos ônibus elétricos que eles estão implantando, estão aumentando muito a frota dos elétricos, né? Então, assim, a gente prevê um futuro aí mais sustentável, mesmo para a nossa cidade. Mas a gente vê que Salvador ainda está muito carente, principalmente dos pontos, né, de carregamento. Tem. A gente precisa. Inclusive, faço a chamada aos empresários que, por favor, vamos desenvolver cada vez mais soluções, porque a gente precisa... A Bahia, no ano de 2024, a gente vendeu 6 mil carros. 6 mil carros elétricos e híbridos e emplacados. Então, a gente precisa tanto desenvolver mão de obra para atender toda essa demanda, tanto infraestrutura de recarga, para o que seja. Então, você que tem um estabelecimento, que tem uma segurança, que tem um espaço para colocar lá o carregador, a gente está aqui para fazer estudos de viabilidade. O que vocês precisam são justamente dos empresários, né, que queiram investir. Que queiram investir. E hoje, inclusive, os fabricantes de carregadores diversos estão ali fazendo comodatos, estão ofertando porque precisa. Hoje, lá no Auto Shopping Itapuã, nós temos 2 pontos de carregamento para quem aí tem o seu carro elétrico, não sabe onde carregar. No finalzinho da paralela tem lá no Auto Shopping Itapuã. Então, nós temos 2 pontos de carregamento. Eu resolvi locar. Então, hoje eu trabalho com a locação, até porque eu vejo que, assim, a cada dia a gente tem uma tecnologia melhorada, Exato. Né? Então, o Samília ficou, inclusive, de passar lá no meu ponto de carregamento, para ver se o meu já não está obsoleto, se eu já preciso modificar, né? Exato. E hoje, assim, tem mais ou menos o número, a quantidade de pontos de abastecimento aqui em Salvador? Aqui em Salvador, a gente tem grandes pontos. E está crescendo cada vez mais recargas rápidas, porque as recargas lentas, a conveniência, não é muito conveniente para o empresário que a pessoa fique 2 horas ali carregando o carro. Geralmente as recargas rápidas, que são carregadores de 30 a 50 quilowatts, fica ali 40 minutos a 1 hora recarregando. Ele requer uma estrutura maior para poder você colocar ali e instalar, mas assim, é só sucesso. Então, eu passo assim, agora a quantidade exata, não tenho esse número, mas a gente pode ver depois no PlugShare, que é um aplicativo. O PlugShare é um aplicativo, mas temos muitos pontos de recarga. Hoje você vê com frequência, inclusive você vê filas nos shoppings, nas próprias concessionárias, lá no pessoal do GNC, você vê filas para poder o pessoal fazer as recargas aí nos pontos rápidos. E a tua experiência, no caso, com os veículos, teve dificuldade de abastecimento, de carregamento? Não tive. A gente tem alguns contrapontos, assim, né? Existe, por mais que a gente esteja aqui enaltecendo os pontos e as vantagens de se ter um carro elétrico, né? A gente tem aí os contrapontos. Existe uma discussão exaustiva, desde que o carro elétrico surgiu com bateria de lítio, sobre a real sustentabilidade, sobre essa questão do carbono. Será que a emissão de carbono é a única coisa a se avaliar? E o que foi emitido de carbono e o que gerou de impacto no meio ambiente para fazer a mineração do lítio,
para diminuir biodiversidade, para poder... Quanto de gás foi emitido para produzir aquela bateria, quanto tempo ela dura, qual é o risco que ela oferece, e que se de fato o carro era sustentável, até porque a bateria de lítio, por exemplo, ela gera um custo no carro que torna o carro inacessível. E que mundo é esse que está buscando uma sustentabilidade se a maioria das pessoas não vai ter acesso a ter um carro elétrico? E aí surgem outras... vertentes, né? São muitas vertentes. Outras fontes de energia, hidrogênio verde, biodiesel. A gente tem aí o mercado de carbono. E aí a gente precisa abastecer o carro numa tomada elétrica e a energia elétrica é gerada com petróleo. Sim. Né? A gente não pode esquecer de que o petróleo é um ativo limitado, não renovável. Um dia ele vai acabar. Então, numa linha evolutiva natural, a gente precisa descobrir e colocar em prática todas essas novas fontes de energia renováveis que a gente tem colocado. Mas existem várias discussões que a gente precisa falar a respeito de, quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente não pode simplesmente achar que porque está dirigindo um carro elétrico, a gente está sendo realmente sustentável, né? A gente precisa analisar o mercado como um todo. Mas, obviamente, quando a gente fala de descarbonizar o mundo, quanto menos gases a gente emitir, melhor. Né? Mas a tua opinião pessoal hoje, né? Opinião pessoal do híbrido, do elétrico, né? Do carro existe a questão combustão. Da autonomia, exatamente. A gente começa com os carros elétricos de até 200 de autonomia. Aí você questiona, eu vou ter que desligar o ar-condicionado, vou ter que, enfim, não posso acelerar muito. Para ti que vai fazer poder uma viagem alcançar, para mergulhar a 500 quilômetros de distância, exato, já acaba uma vez não sendo viável. A gente já foi de elétrico, enfim, para chegar num determinado destino e o ponto de carregamento não estava funcionando. Existem algumas dessas coisas, mas assim, essa questão da autonomia, ela vem sendo superada. Tanto pelo crescimento da eletrificação, e a Volvo é uma das grandes marcas responsáveis no Brasil por aumentar essa eletrificação. Aumentar essa demanda. Exatamente. Essa oferta de novos carregadores, tanto quanto pelo... O que eu estava falando mesmo? Me perdi. A parte do desenvolvimento dos carros, que não são não tem muita que ver a tecnologia, né? Exato. A questão da autonomia. Da autonomia. Isso. Então, além desses carregadores, a gente tem os carros que estão aumentando a autonomia. A gente tem, por exemplo, o X30 tem mais de 400 quilômetros de autonomia. E eu já fiz viagens longas com ele. E a gente tem conteúdo de diversos influenciadores na internet hoje que fazem viagens longas do Nordeste inteiro, planejando os pontos de carregamento. Os pontos de carga. Eu fiz uma viagem né, daqui para Maceió com o Equinox, que ele tinha 580 quilômetros de autonomia. E aí, assim, funcionou, mas é porque tem 580 quilômetros. Um carro de 200 quilômetros, 280, que foram os que começaram, né? Os primeiros modelos que a gente teve acesso. Fica um pouco... não é tão disruptivo, porque a gente precisa realmente parar para fazer diversas recargas. E tem esses pontos de recargas também, que precisa melhorar, ter mais tecnologia, enfim. Agora, Mayara, como teve a oportunidade de testar e tem, assim... Não, sem dúvida. A gente tem essa carros... opção de estar próxima das marcas. Os híbridos têm uma questão interessante, que eu até publiquei um conteúdo esses dias, que é de um combustível infinito, digamos assim, daqueles carros que têm o sistema de frenagem regenerativa. Sim, a partir do momento que você freia... a partir do momento que você freia ou desacelera... São 500 quilômetros, daqui a pouco tu olha, são 700 quilômetros. Aí você aí você chega no destino com autonomia maior do que você saiu. Aí você pensa, como isso é possível? E aí a gente tem um mercado melhorando e se preocupando com isso. Ano que vem tem um modelo da Volvo que tem 700 quilômetros de autonomia, então você já pode pensar numa viagem agora, a gente muito mais longa. Tem um público masculino, mas tem hoje, acredito, o nosso público feminino aí, fiel também nos assistindo. Eu queria justamente essa dica direta, então. Tua opinião pessoal com a tua proximidade das marcas e o que tu já testou. Cita aí pra gente uns 3 modelos que tu disse, olha, esse eu recomendo. Eu sou fã do X30, porque, enfim, já é um iniciou. carro que quebra paradigmas e que me conquistou por uma série de coisas. Me acostumei muito fácil às facilidades que ele oferece. E dentro da Volvo, o XC60. O X30 e o XC60 são meus carros favoritos. Assim, a gente tem o XC40, esse novo agora que está vindo com essa autonomia maior, o 90, que é com o XC60 melhorado, porque tem 7 lugares, mas dos que eu já tive a oportunidade de dirigir,
O EX30, por conta do que ele oferece de inovação, e o XC60 por conta da tradição, por ser um SUV. O XC60 e o XC90 são os carros mais seguros do mundo. A gente não está com nenhum patrocínio, é opinião pessoal. Não, opinião pessoal, exatamente. Justamente pelo que ela já vivenciou com os carros, né? São carros seguros, são carros que já me livraram de colisões, são carros que... Até se você não tiver com a mão no volante, ele avisa. Você tem a opção de colocar no piloto automático e cruzar as pernas no banco. E o carro segue. Então, eu acho que, pela experiência que eu já tive, esses dois. E, Samília, assim, considerando a opinião de engenheira também, a gente falando sobre sustentabilidade, tecnologia, segurança, confiabilidade. Me dá uns 3 modelos aí também. Que eu tô apaixonada pela Blazer, gente, da Chevrolet, porque eu fiz uma viagem longa com ele. É um carro magnífico. Eu gosto muito do Song Pro também, da BioEG, porque ele é um híbrido que eu sou apaixonada. Quem vê meus vídeos, vê meu conteúdo, sabe. E o X40, porque realmente... X30, desculpa. O X30 da Volvo. Tive a oportunidade de estar lá com o pessoal da GNC. Realmente, o carro ele é fantástico, fantástico, fantástico. E ele é minimalista, ele não tem botão. Você entra no carro, não tem botão. É um negócio mesmo futurístico. E eles trouxeram uma proposta confortabilíssima e disruptiva assim, para o mercado. E o que já falamos aí em um outro episódio também, que tu pôde nos dar uma aula, né? Que aí, inclusive, gerou uma repercussão. Depois no Instagram seguiram algumas dúvidas, né? A respeito das danadas baterias. Já tem uma evolução sobre isso, o cenário já melhorou. Deu uma melhorada, assim. Hoje porque era o bicho-papão, era. Nós na verdade, um episódio exclusivo, né? Falando justamente dos elétricos. As baterias pegam fogo. Mas eu acho que estatisticamente deve ser algo muito irrisório. Só que hoje nas redes, quando acontece uma vez, um vídeo pega repercute. Fogo um carro, o pessoal já me mostra lá, Samília aqui, tá pegando fogo. Digo, gente, calma. Não é bem assim. E é um incêndio que você não apaga com extintor. Não, mas hoje né? já tem extintor, já protege. Eles têm um extintor específico para bateria de lítio, que futuramente possa ser que a nova regulamentação já venha com a exigência que estejam os carros onde estacionados com os carregadores esse extintor. Mas assim, genuinamente a gente não tem histórico de carro que pegou fogo pela bateria. Pode ter sido um chicote elétrico, enfim. A bateria sim, ela é um item bem periculoso dentro do carro, mas assim, é igual o tanque de combustível, eu sempre falo. E hoje a gente já tem essa segurança do extintor, que antes não tinha. O pessoal fala, se bota na água. Hoje a gente já tem. E já também a gente deve ter regulamentações aí novas, direcionadas ao uso de carregadores coletivos e individuais com essa parte aí de incêndio, preocupação de incêndio. Porque a instalação aí já tem. São as normativas de instalação de baixa, instalação de média, tranquilas, que já existe para vocês instalarem o que seja, mas está se estudando com o Corpo de Bombeiros aí, cada vez mais, ações que tenham normativas direcionadas para essa parte aí de incêndios. Maravilha. E a respeito da sustentabilidade que Mara falava sobre o descarte dessa bateria, também hoje já existe um planejamento? Existem empresas... Porque, assim, são relativamente novas, né? A maioria das baterias, eu acredito que seja no mínimo aí 10 anos, né? São 8 a 10 anos. Na verdade, assim, essas baterias, elas não foram feitas, inclusive no manual do fabricante tem lá, elas não foram feitas para ser trocadas. Você não troca a bateria de um carro. A bateria de um carro elétrico, 100% elétrico, ela pesa 750 quilos, são 33 módulos interligados, então ela pega toda a parte inferior do veículo e você vai fazendo manutenções nesses módulos. Que não é retífica de motor. O motor nosso do combustão interna, quando dá algum problema, você não arranca o motor e troca. Então nem se pensa nesse descarte, exato, né? Não é um fato, não é uma realidade. Você descarta módulos de lixo. Então você abre ela tem um sistema integrado de arrefecimento interno. O próprio carro já diz qual é o módulo que precisa ser trocado. Você vai lá, tira, abre direitinho, troca esse módulo e coloca ela para funcionar de novo. Fecha, sela e coloca ela para funcionar. Então, assim, você não vai ver um problema, a não ser que dê problema 100% nas células. Eu acho bem difícil. Então, a bateria ela foi projetada para ser feita manutenções periódicas, preventivas e corretivas, e não trocar ela por inteiro. Vendo? Menos uma preocupação aí. Eu agora vou dar um timezinho falando aqui dos elétricos, dos híbridos. Eu vou chamar os nossos patrocinadores. Igor, pode ver para mim aí os nossos patrocinadores que hoje a gente consegue, né, manter aqui o nosso podcast com os nossos apoiadores
Bahia Motos. Lá também vocês vão achar na Bahia Motos os carros já tem híbridos, elétricos, todos os carros com toda a credibilidade que a Bahia Motos oferece para a gente. Auto Shopping Itapuã, começo a receber também lá alguns carros elétricos. Bom saber, viu? Nem Bom tenho saber. Tantos, mas estão sendo muito procurados. Sim, sim. O Auto Shopping Itapuã, que está completando 18 anos esse mês, nós estamos preparando uma mega campanha, vem coisa grande, inovação, porque assim, 18 anos é uma responsabilidade muito grande e para trazer inovação a partir de 18 anos ainda é muito difícil, mas minha responsabilidade tá aí, a gente vai trazer coisa muito bacana. Fortes blindagem, agora a gente está desmistificando que antes o pessoal tinha a necessidade de ir para São Paulo para blindar um carro, porque não confiava nas blindadoras que nós temos aqui, na Bahia principalmente, né? E hoje a Fortes Blindagem está trazendo uma experiência de 20 anos no mercado, trouxe profissionais capacitados lá de São Paulo, eles ficam lá em Lauro de Freitas e trabalham também com a parte de manutenção dos blindados. Porque a gente vê tanto carro aí que é um pouco mais antigo, que foi adquirido até ou blindado em São Paulo, mas pode fazer a manutenção aqui na Fortes Blindagem. Depois a gente passa o arroba ali da Fortes Blindagens. Oficina Soluções Automotivas. Eu, inclusive, no último podcast, fiquei devendo para eles os endereços e o arroba, né? Eles fazem diagnóstico em geral da mecânica do carro, revisão preventiva, serviço de suspensão, troca de óleo, motor. É uma oficina assim completa, né? Tudo que você pensa para manutenção do carro fica em Vilas do Atlântico também. Aí você vai lá conhecer, vai saber que é para os amantes de carro, né? Que gostam de acompanhar às vezes o serviço que está sendo feito no carro. Fica aí a dica. Soluções Automotivas, o WhatsApp deles é 3599-7867, que eu não passei no podcast anterior. Irmãos Queiroz com a gente também. Tudo lá para casa, construção, tem o melhor preço da Bahia, viu, gente? Eles ficam em São Martim, Itacimirim, Lauro de Freitas e dentro do Shopping Bela Vista também. Uma loja completa para facilitar tudo para o lar. Eles têm tudo para construção e é tipo o Auto Shopping Itapuã, lá encontra tudo em um só lugar. Lima Veículos, nosso parceiro dos carros premium, né? Aí esses modelos todos que você falou, eles têm muito carro. E o que eu acho bacana também que lá na Lima Veículos, os carros que eles ainda não têm, eles providenciam. Exato. Porque eles têm um network que eles fazem, né? Eles têm o quê? São 20 anos de mercado. Então, assim, Lima conhece o mercado e conhece as pessoas desses carros de luxo como ninguém. Então, muitas vezes eu já tive amigos meus, eu quero tal carro, falar com o Rafa. Ele não tem na hora, mas vai até encontrar o carro. E também eles recebem o carro consignado. Então, se a pessoa tem um carro de luxo que não está tendo mercado, não está conseguindo vender para qualquer um, deixa consignado lá na Lima Veículos. A loja deles está linda, maravilhosa. Incomaf, tudo para construção. Eles estão com novos endereços, estão com o endereço em Jauá. A gente tem um filmezinho deles, depois que vai passar no final do podcast, para mostrar a nova loja deles, né? Eles são, assim, eu acho que é o parque de diversões dos marceneiros, porque eles têm tudo de madeira, a estrutura deles é incrível. Vale lá conhecer, vale lá marceneiro, para ter as melhores condições e os melhores preços. Mas, minhas amigas, vamos voltar aqui, porque agora eu quero que a gente explore mais o nosso lado feminino, né? O que nós queremos mais deste mercado, né? Então, Samília, eu queria ver assim, quais são os teus projetos ainda neste mundo automotivo, o que tu ainda não alcançou, o que tu ainda está prevendo aí aprontar para a gente. Essa parte de formação, para mim, é a mais importante. E tem muita coisa chegando, a gente está montando uma associação só para mulheres. Estou contando aqui em primeira mão. Não vou falar o nome ainda, não vou contar o nome ainda, não posso, mas a gente está montando uma associação de mulheres dentro da energia, dentro de inovação e tecnologia aqui da Bahia. Eu quero começar tudo aqui na Bahia. Para poder a gente juntar essa força de negócios. Temos mulheres extraordinárias e maravilhosas aí no mercado. Dentro de mineração, dentro de todas as áreas, né, de comunicação. E a gente quer juntar essas mulheres para estar trazendo aí
força maior, cada vez mais. Não, mas é uma associação, então não é nada ligada a autos. Não é ligado a híbridos, a elétricos. E para autos e elétricos, a gente quer... a gente tem um grande projeto aí de formação para mulheres mesmo, dentro do mercado, tanto automotivo da parte elétrica, quanto essa parte de instalação de carregadores. Então, a gente está... Uma coisa liga a outra, porque a gente precisa de mulheres no mercado, né? A associação, quando tu já tiver mais detalhes, venha nos trazer de primeira mão, que muito interessa. E assim, o Auto Shopping Itapuã está lá à disposição. Às vezes precisar assim, um auditório, alguma coisa para criar um movimento, para iniciar o movimento. Sim. Nós estamos com as portas abertas por lá. A gente tem um grande projeto, porque tem grandes investidores hoje vindo para o Brasil, né? Querendo investir cada vez mais no Brasil, com essa parte de eletromobilidade. Então, a gente já leva esses projetos de dizer assim, vamos formar mulheres de onde estejam, dentro do mercado que esteja, porque a gente precisa de mão de obra qualificada. Que bom tu encabeçando um projeto, né, que eu tenho certeza que vai ser sucesso. E Samília, assim, tu vem dessa trajetória de sucesso, como a gente comentava, tu tem alguma inspiração, alguma grande mulher, assim, que tenha te trazido esse norte, de dizer, olha, eu quero seguir esses passos? Tem sim. Tem minha mãe e minha avó, né? Minha avó não está mais aqui entre nós, está em outro plano, mas sempre foi uma mulher que eu sempre me inspirei muito. E toda essa força que vocês verem, que às vezes o pessoal fala, tem meio metro, mas tem essa força, é da minha mãe. Minha mãe é uma mulher muito forte, uma mulher maravilhosa, uma mulher que me inspira todos os dias. E assim, nessa parte mais global, tem a Mary Kay Ash, né? Eu já fui da Mary Kay, ela sempre fala, pense, ouse, acredite e faça. Então, assim, ela criou um negócio só direcionado para as mulheres, que é sucesso globalmente, e eu já tive nesse mercado, e é gratificante, ela traz esse reconhecimento da mulher para o mundo que seja, você acreditar, ousar e realizar. Essa ideia da associação, quem sabe foi de lá, sementinha, sim, então, exatamente. Né? Eu levo a Mary Kay Ash em todos os meus negócios. Que maravilha. Que é regra de ouro e tudo que tem que ser feito. Mara, eu quero também, que tu agora deu uma pincelada mais ampla aí sobre os teus projetos. Tu falou rapidamente, né? Então, assim, essa transição, nós comentávamos a respeito do teu perfil, que estava lá jornalista, mas que está em construção. Várias outras atividades em paralelo, né? É então, verdade. A gente precisa ser estratégico. Quando a gente trabalha com comunicação, a gente sabe que, enfim, existe um canal lá com milhares de pessoas assistindo e você precisa pensar no conteúdo que você vai postar. Então, hoje eu tenho focado na produção de conteúdo de parceiros e patrocinadores que tenham sintonia, essa sinergia, como a gente conversou, com o estilo de vida, com o que eu pratico. O Grupo GNC é um deles. Mas existem, em paralelo, projetos de comunicação juntando tudo isso que eu amo na promoção de turismo esportivo na Bahia, algumas produções audiovisuais, alguns projetos que, inclusive, já foram divulgados e, paralelamente, assim, em alguns outros eventos, mas que eu não posso falar ainda. Né, porque a gente está elas vão ter que voltar aqui para nos contar, de promoção mais detalhes sobre esses projetos. Na Baía de Todos os Santos, por exemplo, porque a gente tem um super potencial que é subaproveitado. Sim. E a gente está no momento aí de viver um boom turístico na Bahia. A gente tem visto todos os dias aí números que batem recordes diariamente. A gente precisa explorar muita coisa que a gente não explora. Inclusive, eu já tive aqui uma vez em outro podcast falando a respeito especificamente disso, de potenciais turísticos que a gente não explora. Então, existem algumas produções audiovisuais voltadas para isso. E em relação aos carros, continuar descobrindo aí e produzindo conteúdo e compartilhando com vocês. E nós agradecemos esse conteúdo de ótima qualidade. E a pergunta que eu fiz também para a Samília, tem alguma mulher inspiradora assim na tua trajetória? Alguém que tudo aquilo que a gente admira, a gente já é em potencial, né? Então, existe uma produtora de conteúdo que é médica também, não sei se vocês conhecem, Karina Oliani, que ela se tornou depois, inclusive, embaixadora nacional da Volvo. Ela é médica, socorrista, e ela desbrava o mundo se aventurando. Então, ela já subiu o Everest 2 vezes, ela já, enfim, foi a vulcões em erupção, mergulha com tubarões e tal. Ela se propõe a essas aventuras pelo mundo e tem um instituto que promove atendimento médico em lugares remotos do mundo que não tem assistência médica, que é o Instituto Dharma, e ela consegue, assim, ao redor de tudo aquilo que ela ama fazer, ela
encontrou um propósito em tudo. E muito antes já de pedir a minha demissão e tal, já era alguém em quem eu me espelhava. Ai, que lindo. E aí hoje eu vejo que a gente tem muita sintonia nisso. Eu tive a oportunidade de conhecê-la depois. Então, se a gente tivesse uma referência profissional hoje, seria ela. Além de todas as nossas ancestrais que abriram esse caminho, porque se elas não tivessem aumentado tanto a voz antes... Mas uma inspiração norte, tu vê lá, então, é possível, né? Exato. Ela fez, eu posso fazer tão bem, né? Posso fazer melhor. Isso é muito importante para a gente ter esse norte. Que bom. E, Samily, já falou sobre a associação, que vai contribuir muito para esse nosso universo feminino, mas tu pudesse, assim, dar um conselho, né, para quem nos segue, quem está nos assistindo, principalmente para as mulheres, que conselho daria para ingressar no mundo automotivo? Porque, assim, hoje nós estamos aqui mostrando que é possível. Eu, como administradora de um auto shopping há 18 anos, né, vocês aí compartilharam conosco a trajetória de vocês no mundo de autos e o quanto vêm sendo reconhecidas, estão tendo sucesso, estão alcançando êxito. Então, assim, para quem ainda não teve coragem de se aventurar, pensava, não é um mundo masculino ainda. Então, hoje nós já desmistificamos, não é masculino, ele pode ser feminino também. Mas eu quero um conselho especial aí, teu. Para não desistir, né, gente? O mercado ele é aberto para todos. E, assim, as mulheres têm essa questão de ser capaz, né? Então, assim, o mercado, eu sempre falo, o mercado ele é gigantesco. As mulheres são muito mais determinadas, são muito mais direcionadas e o mercado precisa disso. Então, assim, não desistam. Muitas mulheres me procuram quando eu faço as formações. Eu posso fazer também? Poxa, você me inspira. Eu acho que sempre tive vontade, mas nunca quis. Então, assim, eu estou aqui, né? Porque sou a prova viva disso. E o mercado, como eu disse, o mercado ele é gigantesco, é um oceano mesmo de oportunidades. E se eu estou aqui... Se estamos aqui, nesse mundo automotivo, representando, todas vocês também podem. Bom, isso a gente tem certeza e pode comprovar hoje também, certeza. Né? E pode ser conselho de profissional, conselho de vida. Tu já nos deu alguns aqui, viu, Mara? Mas fique à vontade também para incentivar que mais mulheres ingressem como nós, assim, estamos a gente vindo, pode né? fazer tudo o que a gente quer, mas nem sempre a gente quer fazer tudo que a gente pode, né? Eu não sou especialista... Não troco o pneu, então se o pneu furar, eu vou ligar para o seguro, para o mecânico, para o namorado. Então tem coisas assim que, inclusive, é útil que a gente aprenda para que numa emergência eventualmente a gente consiga trocar esse pneu. Mas mesmo não sendo especialista em carro, a gente encontra, eu acho que de inteligências e habilidades múltiplas. Você pode ser engenheira, você pode ser mecânica, você pode, enfim, viver uma experiência. Enfim, eu acho que existem espaços para você explorar e você precisa encontrar sintonia e propósito com o que você está fazendo. Eu acho que aquilo precisa fazer parte da sua verdade para que você desenvolva um bom trabalho. Né? Então, para atingir esse brilho nos olhos, assim, essa vontade de fazer mais, né? Que é muito bacana. De fazer mais, exatamente. Então, o espaço, eu acho que espaço a gente conquista. A questão de gênero, a gente precisa muito, eu acho que sair desse discurso de que nós somos mulheres, eu posso e tal. Eu acho que essa época já passou. Isso. A gente já provou que a gente pode, a gente não precisa mais estar se degladiando com homens para sermos melhores, porque nós podemos ser iguais e podemos conviver. E eu acho que desenvolver as nossas habilidades e as nossas inteligências. Então, mulheres, sejam corajosas, antes de tudo, e na dúvida, pergunta ao coração, ele sempre sabe o caminho. Vai ser o direcionador, né? Gente, assim, sempre já, né? Março é o mês da mulher, então a gente vem comemorando isso, mas eu achei, especificamente assim, esse ano, uma situação mais, a fala mais, essa coisa de... Mais não amena. Mais, isso. Não, porque eu acredito que a gente já superou. Agora é fazer acontecer, é hora de fazer acontecer. Eu acho que a gente já bateu muito na mesma tecla. Nas próprias mensagens em relação a Dia de Mulher, tipo assim... E a gente está vivendo uma época eu não quero flores, eu não quero caixa de bomba, eu não quero isso hoje, né? A gente já tem o reconhecimento. Quem ainda, por um acaso, né, não se considera, não tenha para si o reconhecimento, deve trabalhar isso um pouquinho também, né? Porque sim, claro. A gente não precisa realmente provar mais nada. A gente tem hoje o maior número de gerações convivendo mutuamente, enfrentando vários desafios, né? Tem os millennials querendo ouvir ronco de motor e tem a geração Z querendo ser sustentável e salvar o planeta. Então a gente precisa
encontrar um Não, equilíbrio. E é jovem, em meio é disso velho, é tudo. homem, mulher, se comunicando muito bem. É um ecossistema gigantesco. E quando há o respeito que a gente almeja sempre atingir, isso fica muito mais fácil, né? Verdade. Meninas, eu queria agora que vocês, assim, apesar de a gente estar falando da igualdade de gêneros e tudo, mas nós, como mulheres, assim, a gente puxa aquela parte sentimental, muitas vezes, para perto. Eu queria, Samile, começar por ti, que tu desse aí uma mensagem, pode ser para as tuas inspirações, que tu falou que são tua mãe, tua avó, então deixa uma mensagem especial para quem tu quiser, abra o teu coração aí deixar para e todas manda tua mensagem. eu vou deixar uma mensagem para todas as mulheres, que a gente é capaz de conquistar tudo aquilo que a gente deseja. Então, assim, senta, mentaliza. Eu sempre falo, mentaliza que realiza. Tem coragem, como minha amiga aqui disse. Então, assim, a gente tem um poder gigantesco de fazer tudo acontecer. Então, não esqueça disso. Todos os dias, quando você acordar, que a gente tem o poder de fazer as coisas acontecerem todos os dias. Então, não desistam. Ai, que maravilha, não. Nós não vamos desistir, principalmente juntas, né? Sim, porque sim. Aqui a gente já sentou e já faz aqui uma rede de apoio, projetos juntas, então tem muita coisa a ser construída, né? A gente considera assim que é o apoio, esse dar as mãos que vai fazer a diferença. Mara, dá o teu recado. Se pessoas quiserem direcionar também para alguma pessoa específica ou para todas as mulheres, fica à vontade também. Então, quando eu era pequena, a gente falando em carro, eu pedi um Landau de presente para minha mãe. Eu tinha, sei lá, acho que uns 8 anos. O que você quer de presente? Eu quero um Landau. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas o Landau era um carro ultra luxuoso, banheirão na época, e era o meu sonho de consumo. Com 8 anos, eu queria ter um carro daquele. Né? Mas, para além de qualquer conquista material que nós, mulheres, tenhamos ao longo da jornada, eu acho que a maior conquista é ter o poder e a liberdade de decidir a respeito da sua própria vida. Eu acho que, independente do que a gente já tenha conquistado aí, falando em gênero, mas de conquistas pessoais suas, eu acho que a maior conquista é você chegar num ponto e poder decidir o que você vai fazer da sua própria vida. Eu acho que isso não tem preço. E eu acho que todas as mulheres, se quiserem, se estiverem em busca de alguma coisa, que o objetivo final seja essa liberdade. Maravilha. De poder conduzir seu olha, próprio caminho. Se faltava coragem, né, para alguém aí nessa busca de se jogar, sim, primeiro é considerar a sua própria força, ir atrás da inspiração, daquela vozinha, né, que fica ecoando, que às vezes a gente não quer ouvir, mas chega uma hora que é preciso, e se jogar para o universo também contribuir, auxiliar, né? Então é isso. Muito obrigada, viu, Samile Figueiredo, mais uma vez por estar aqui com a gente. Mara, foi um prazer te receber aqui. Espero também que venha mais vezes, que divulgue novos projetos que estão todos aí, né? Parece borbulhando na tua cabeça. Foi muito bacana tê-la aqui conosco. Obrigada a todos vocês. Eu vou voltar aqui aos nossos patrocinadores para dar o nosso boa noite. Um episódio muito bacana. Eu tenho certeza que a contribuição aqui, que era para ser um bate-papo entre mulheres, mas olha quanto conteúdo muito interessante para o mundo automotivo nós trouxemos, né? Fico muito feliz a gente conseguir entregar um resultado como esse, um conteúdo de qualidade. Obrigada mesmo pela participação, meninas. Obrigada. E vamos lá. Já tem o filmezinho da Bahia Motos, não? É o material do filmezinho dos nossos patrocinadores que estão aí para a gente divulgar, o pessoal que tem nos apoiado aqui nos nossos episódios. BN Autoscast na sua 4ª temporada, fazendo o maior sucesso. A gente recebe muitas perguntas, recebe muitas sugestões de conteúdo. Podem mandar para a gente mais sugestões. Se quiserem das meninas também, alguma sugestão. Bahia Motos, vai passar o material deles, ótimo.
pergunta para as meninas, mas eu vou voltar. A gente já soube do Landau, né? Mas vocês devem ter ainda esse sonho, tu ou realizou ou não realizou, que eu não perguntei. O Landau não, porque já passou a época Já do Landau. passou. Mas assim, fala o carro dos sonhos, que eu acabei esquecendo de perguntar para vocês Carro qual é o carro dos dos sonhos. Hoje tá difícil. Não essa é uma vale? pergunta bem difícil. É uma pergunta bem difícil, mas eu acho que o XC60 é o objetivo. É o carro dos sonhos. Momento, Passou o Landau dos 8 anos, agora o XC60. E tu, Samile, qual é o carro dos sonhos? O próximo que eu vou pegar, eu queria um Cipcita elétrico com autonomia maior, mas eu vou estar trocando aí pelo o Song Plus. Se Song for Plus. procurar seminovos, Sim, Bahia sim, Motos Bahia ou Motos, Auto o Shopping Auto Itapuã, Shopping, Auto pode Shopping, ter. pode deixar. Auto Shopping Itapuã também, a gente está com material bacana. Ainda não estou divulgando tudo que vai acontecer nos 18 anos do Auto Shopping Itapuã, mas eu vou falar um pouquinho aqui sobre o que a gente tem por lá. Comprar um carro vai muito além da escolha do modelo certo. Aqui no Auto Shop Itapuã garantimos uma compra tranquila e segura. Facilidade no pagamento? Temos parcelas que cabem no seu bolso, aprovação rápida e as melhores condições do mercado. E a sua segurança vem em primeiro lugar. Aqui você sai com seu carro segurado e protegido contra qualquer imprevisto. Cada carro passa por uma vistoria criteriosa, garantindo que você esteja levando um veículo com procedência e qualidade comprovada. Seu carro merece um tratamento especial. Da limpeza ao polimento, deixamos ele impecável para você sair rodando com estilo. Afinal, é muito mais do que vender carro. É entregar segurança, tranquilidade e comodidade em um só lugar, no maior e melhor do Nordeste. Vini, nosso garoto propaganda aí dando recado, mas a gente fala hoje, gente, lá no Auto Shopping tem 70 operações ativas, são 33 lojas e mais todos os serviços relacionados a autos, financeira, despachante, corretora de seguro, martelinho de ouro. Então, Vini vai dar outro recadinho aí, qual é os 5 motivos para comprar no Auto Shopping Itapuã? Pode rodar, Igor. Vou te dar 5 motivos para comprar o seu seminovo aqui no Auto Shopping Itapuã. São mais de 1.000 veículos à sua disposição. Do popular ao premium, opções para todos os bolsos. Todos os veículos passam por vistoria cautelar para garantir procedência e segurança. Aqui você compra com total tranquilidade. São diversas financeiras com as menores taxas e menores parcelas. A gente facilita para que seu sonho caiba no seu bolso. Seguro, despachante, financiamento, mecânica e estética automotiva. Tudo em um só lugar. Há 18 anos, sendo o maior e melhor auto shopping do Nordeste e ajudando a você a realizar o seu sonho. E estes são os 5 motivos para você comprar no maior e melhor auto shopping do Nordeste. Venha realizar o seu sonho do carro próprio aqui. Tá vendo que então ainda procura realizar o sonho do carro seminovo? Lá no Auto Shopping Itapuã são mais de 1.000 ofertas, não tem como não encontrar o carro dos sonhos por lá. Vamos para o próximo, Igor.
Para acompanhar mais de perto o crescimento constante do litoral norte, a Incomaf abriu sua 5ª unidade em Jauá. Uma loja ampla onde você vai poder encontrar tudo para seus projetos. Desde equipamentos de segurança, ferramentas, até detalhes que vão dar um acabamento especial ao seu projeto. Nossa equipe de atendimento especializado está pronta para te ajudar a encontrar a melhor relação custo-benefício. A Incomaf tem qualidade, estoque para pronta entrega e agilidade para atender a toda a região com o melhor preço. Incomaf, baiana como você. Vocês viram, gente, como a loja está linda? Então, eles são referência no mercado premium em Salvador e estão, que é mais de 7.000 veículos vendidos. Não tem como não chegar lá e não se deliciar, não querer realizar o sonho de um novo carro lá, né? E lembra que eu falei para vocês, além de vender essas maravilhas, eles também consignam. Então, se quiser vender o carro, vai lá, fala com o Rafa, fala com o Lima e vai fazer um excelente negócio, eu tenho certeza. Pronto, acabamos? Gente, agora já foi. Eu quero agradecer por vocês mais uma vez a audiência, por estarem aqui conosco. Não esquece, mande lá os assuntos que querem que a gente trate aqui no nosso podcast, que te leva para dentro do mundo automotivo na Bahia. Muito obrigada por estar aqui conosco e até a próxima.